Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team. Hoje estamos aqui para estudar nossa 7ª lição. Já passamos da metade. Está sendo muito bom esse trimestre estudando sobre a vida de Jesus. Hoje estamos aqui novamente com a Damares. Seja bem-vinda, Damares. Oi, gente! Eu falei pra vocês que a gente não ia demorar pra voltar. É verdade. Então, mandar um beijo aqui pra minha mãe, Miriam, pro meu pai Rudy, pra minha irmã Andy, que tá me assistindo. E também mandar um beijo pra minha igreja Central Hispana. Isso aí. Também estamos aqui com o Christian. Oi pessoal, tô aqui novamente, não demoramos muito, estamos aqui para apresentar mais uma lição que nos proporcionará muitas bênçãos. Bom, eu gostaria de dar dar um abraço para os meus pais e para minha igreja, para o meu clube também. Isso aí. E também com o Lucas, grande Lucas. Nós estamos aí de novo, né? Pra variar. Isso aí, meu locutor. E você viu? Que isso. Viemos aqui, o quarteto fechou de novo, né? E eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai também, que estão nos assistindo agora, e pra toda a galera aí que tá assistindo o nosso podcast. E é isso aí. Isso aí. Então vamos começar essa lição? Vamos lá, bora. Bora que a lição tá quente. Quem é Jesus? Olha que pergunta. Vou fazer igual da musiquinha lá do Quem é Jesus? Eu preciso saber. Da Aline, acho que é Aline Paus, né? Isso aí. Vamos ver aí, essa ilustração, o que tem nela? Olha, Nossa, primeiramente, quanta coisa. eu vendo aqui, eu vejo a palavra war, né, em inglês, que traduzindo seria guerra. Então seria proibido guerra, eu acho. Ou sem guerra, alguma coisa assim, algo assim. provavelmente. Uma cruz também, né? Com Sim. Pão. com Jesus. É. Aí ao lado vemos um cordeiro. Sim, exatamente. E ali Tem embaixo- um leão lá atrás também, escondidinho, dá pra ver um leãozinho. Ah, ali. verdade. Ah, verdade. Escondido Tem lá. pão também, né? Vocês estão conseguindo Aham, chegar ao pão? Também tem os escudos de guerra. Verdade. Achei legal porque assim, Jesus fala, Jesus, o ministério dele, ele não veio trazer a guerra no sentido de ser um libertador, né? Que a gente vai estudar, né? De ser o libertador dos romanos e tal. Mas Jesus, ele mesmo afirma que ele também não veio trazer a paz para aqueles que o seguissem, no sentido de tranquilidade, né? De não perseguição, de aceitação, Tá tudo certo, mas vai sim a acontecer espada. com vocês. Aham. Mas sim a espada, né? Ele não vem trazer paz, mas sim a espada. Né? Porque não seria uma mensagem assim fácil de ser engolida. Então tem esse paradoxo aí da... E se for para pensar também de falar de espada, a espada é a Bíblia, né? Então ele veio trazer a palavra. A espada. verdade. Então, ele Pode veio ser um trazer a também. espada em vários sentidos, ao mesmo tempo ele não veio trazer uma espada, entende? exatamente, No sentido de exatamente. conquistar Sim. aquele povo, né? De ser o rei dos judeus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Desde o princípio, o povo judeu, né, desfrutou de uma rica história repleta de tradições orais. As pessoas tinham à sua disposição as profecias do Antigo Testamento, guardavam os sábados semanais, celebravam festas anuais e tinham como lembrança constante o templo, com todos os seus rituais e cerimônias preparadas para reconhecer e receber o tão esperado Messias na ocasião de sua vinda, né? Só que acontece um problema. Jesus não era o Messias que eles estavam aguardando. Jesus era o Messias, aquele que estava prometido na Bíblia, mas eles tinham uma outra imagem. Eles esperavam o Messias de uma forma militar, de uma forma um rei glorioso e um conquistador. Exatamente. Exato. Que estabeleceria como? A nação de Israel sobre todas as outras, né? Governante do mundo. Um Júlio César de Israel, entende? Tendo como centro de seu governo, aonde? A cidade de Jerusalém. Né? Eles esperavam pelo Jesus, né, que a gente vai ver na segunda vinda, né, um Jesus em forma de glória. Então, Jesus não era a concretização dos seus sonhos egoístas e por isso ocorreram tantos impasses aí, né, pro ministério de Jesus. Esse foi um dos maiores desafios, né? Era a ideia equivocada das pessoas, era uma ideia equivocada que as pessoas tinham sobre o Messias. Sim. Elas se maravilhavam com suas obras, mas eram incapazes de enxergá-lo como o verdadeiro quê? Libertador. Então vamos lá, falem aí pra mim algumas coisas que as pessoas estavam falando sobre Jesus, o que eles achavam dele, que eles chamavam ele. Então,
eles falavam, ele é bom, não é este que está enganando o povo? Ele é bom, não é este homem que estão querendo matar? Então, meio que eles estavam divididos, né? Alguns falavam que ele era bom, outros falavam que ele estava querendo enganar o povo, se passando pelo Messias. Falava que ele era blasfemador, né? Exato, Ele tava falando sim. blasfêmia. Como é que uma pessoa tá se comparando ao Messias? Quem que é ele, entendeu? Se colocando acima de Moisés, que nos Exatamente. deu a lei. Exatamente. E por isso queriam apredejá-lo também a Jesus, porque eles achavam que ele estava cometendo blasfêmia por conta que Eles se afirmavam. Messias, exatamente. E isso aconteceu por quê? Porque eles não estudaram as verdadeiras escrituras, né? Exatamente. Na verdade, eles estudaram as verdadeiras escrituras, só não estudaram do jeito errado, verdadeiro. Exato. Mais alguma forma aí que eles caracterizavam Jesus? Aqui, ó, por exemplo, aqui. Porque os líderes religiosos ficaram irados com Jesus e queriam matá-lo. Aí diz assim, eles falaram, não é por obra boa que queriam apredejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, que nem a gente comentou, né? Exatamente. Então, a maior razão que queriam matá-lo a Jesus foi por conta que eles estavam achando que ele estava... Tinha mais uma coisa. Tinha mais uma coisa talvez mais importante que essa. Qual Jesus, que é? ele mostrava as verdades espirituais que eles não queriam ver no sentido de... Eles estavam cometendo coisas, eles estavam perdendo o sentido da lei. Eles estavam fazendo coisas... Sim. Os fariseus tinham pecados ocultos que eles não queriam que fossem contestados. Eles queriam só manter porque estava confortável para eles. Jesus chega quebrando, né? Igual fala ali um relato, por exemplo, que quando eles iam apedrejar Maria Madalena, né? Quando eles iam apedrejar Maria Madalena, Jesus, ele falou, né? Enquanto ele falava, aquele que não tem pecado... que atire a primeira pedra, ele escrevia nomes de vários pecados diferentes na areia, ali no chão, né? E aí cada um dos homens ali ia observar os pecados que estavam escritos, né? E cada um foi Cada um via o seu próprio, pecado. Sim. Então quem eram eles ali para que eles pudessem apedrejar aquela mulher? Sim, Imagina o ódio que isso devia causar em líderes que sempre tiveram uma postura religiosa assim. É verdade. Como é que se diz? Inquestionável. É Uma verdade, postura verdade. inquestionável, né? Isso quebra muito deles e isso deixava eles com ódio da pessoa de Jesus. Vamos para a lição de segunda-feira? Vamos. De acordo com o livro O Libertador, o primeiro símbolo, água, fazia referência à cerimônia, né? Jesus se declarava a água da vida também, né? Fazia referência à cerimônia comemorativa do momento em que Moisés golpeou a rocha no deserto. Aquela rocha simbolizava aquele que, por sua morte, faria jorrar as correntes vivas de salvação. Muitos dos que ouviram Jesus estavam lamentando sobre esperanças frustradas, ou nutrindo uma dor secreta, ou procurando satisfazer um incansável desejo pelas coisas do mundo. As palavras de Jesus trouxeram esperança de salvação para aquelas pessoas tristes e insatisfeitas, né? Aí tem várias. Alguém quer continuar lendo? Alguém pode continuar lendo? Aí, o segundo símbolo. O segundo símbolo, fala aqui, ó. O segundo símbolo. Que luz. fala sobre a luz, que inclusive é o versículo que abordou já no início do nosso tema aqui, né? Luz estava ligado à cerimônia das luzes, que acontecia no encerramento do primeiro dia da festa dos tabernáculos. Os judeus acreditavam que as palavras da Torá, lei, iluminavam as pessoas que se dedicavam ao seu estudo. Os judeus tinham com eles alguém que era maior do que a Torá, porque ele era ele próprio a havia dado. Ele era a fonte de luz da Torá, mas os rabis haviam obscurecido por tal forma essa luz com suas tradições que aquele que tentasse andar na luz da Torá conforme interpretada pelos rabis estaria em realidade andando em trevas. Então eles desvirtuaram completamente, né, o sentido da lei. Querendo ou não, tipo, foi meio uma manipulação, né, da lei, porque eles queriam fazer com que convenhasse a eles, né? Tipo, Era conveniente a eles, exatamente, né? E mantesse as pessoas ali sob controle. Exatamente, também. sobre o poder deles, a dominação deles, exatamente. Vamos ler as curiosidades de terça-feira? Vamos. Começa lendo uma pra gente, Christian. Bom, uma curiosidade está aqui, ó.
Olha, os sacerdotes e rabinos foram os responsáveis por confundir e desviar o povo da verdade acerca de Jesus. Eles repetiam de forma equivocada as profecias relativas ao Messias. Não foram capazes de enxergar o cumprimento de Isaías 53, diante dos seus próprios olhos. Exato. Aqui outra curiosidade. Os irmãos de Jesus não entendiam seu modo de agir. Eles achavam que ele deveria se mostrar abertamente às multidões reunidas em Jerusalém para a festa. Se vissem seus milagres, quem sabe o proclamariam rei. Eles estavam interessados nos benefícios que isso lhes trairia. Olha que Nossa, coisa. que... Exato. E mais uma curiosidade para fechar aqui. As pessoas tinham diferentes opiniões a respeito de quem era Jesus. Alguns defendiam que ele era o Cristo. Os líderes judeus os consideravam um impostor. Se tivessem investigado as escrituras com profundidade, todos teriam chegado à conclusão de que Jesus era de fato o Messias. Exato. Só pra quem ficou meio perdido nessa curiosidade que a Damaris leu. Por quê? Porque Jesus aqui ela é explicada pela curiosidade que tá logo na esquerda. Jesus ele foi discreto na chegada em Jerusalém. Ele não queria chamar a atenção das autoridades que já estavam indignadas contra ele e enciumadas por causa da popularidade que ele estava conseguindo, né? Porque o povo queria que ele fosse o rei. Nas lições anteriores, inclusive, falam, né, sobre que queria proclamar Jesus como rei dos judeus. Exato. E tipo, os reis dessa atualidade, acho que eles se incomodaram, né? Porque Com o certeza. povo queria que outra pessoa fosse o rei. Porque Os reis ainda nem se incomodavam por causa que os judeus ainda nem tinham rei. Uhum. Os judeus não tinham rei nessa época. Exatamente. Só. O que acontece? Isso poderia interferir no poder dos sacerdotes, porque se tivesse um rei, eles já não teriam mais como dominar o povo judeu. Exato. A autoridade religiosa, ele era maior, porque a autoridade política era de Roma. Roma era meio que Jerusalém, Israel, pertencia ao Império Romano. Então eles não exerciam poder político quase nenhum. Eles, claro, os judeus tinham certa influência na política romana, sim, porque era a província deles, eles que entendiam da cultura e tal. Eles tinham sua influência, mas sua segurança ali era a religião. Era Sim. nisso que eles se estabeleciam. Era nisso que estabelecia a autoridade dos fariseus, dos escribas e ali dos chefes do Sinédrio e tal. Né? Então o plano dos membros do Sinédrio era que os guardas prendessem Jesus, mas o tempo para isso ainda não tinha chegado. Aí tem dois lados, né? Tem um lado que Jesus ele foi discreto quando chegou a Jerusalém, mas aí os irmãos dele não entenderam, né? Por que ele foi discreto, por que ele não se mostrou, porque aí sim ele seria escolhido como rei, né? Se ele tivesse se Exato, mostrado. talvez ele tivesse sido escolhido como rei, talvez tivessem prendido ele. Né? Exato. Tem várias possibilidades. Em todos esses séculos após a vinda de Jesus, quarta-feira, as coisas não mudaram muito e ainda existem pessoas com opiniões diferentes a respeito de Jesus, né? Alguns, né, muçulmanos, judeus, budistas e hindus, né? Todos creem em Jesus. E pessoas seculares também creem em Jesus, né? Os 4 primeiros aí, os muçulmanos, os judeus, os budistas e hindus, acreditam que ele é na verdade, os judeus e os muçulmanos acreditam que ele é um profeta. Os budistas e os hindus acreditam que ele é um ótimo exemplo de ser humano, né? Um grande líder. Mas quantos desses acreditam que ele foi, assim, o Messias? Outros até mesmo acreditam que ele foi um deus entre milhares de deuses. Sim. Né? Foi só mais um lá. Foi né? um dos deuses. Um dos deuses. Mas, e a gente? O que a gente acredita? Quem é Jesus na nossa vida, né? O que a gente crê sobre Jesus faz toda a diferença do mundo. O que a gente crê a respeito de Jesus. Entende? Jesus é o nosso salvador, né? O que vem aqui pra salvar. Acho que a definição da palavra... Sobretudo, ele é Deus também. Sim, Deus. É salvação. É salvador, que vem nos salvar. Exatamente. Ele é Deus e Salvador. Exatamente. Muito interessante isso, né? Sim. Isso aí. Imaginar que, né, como a gente pode dizer, Deus, ele é tudo. Simplesmente pra mim, na minha perspectiva, pra mim, quem é Jesus? Jesus é meu tudo. Entendeu? Porque muitas pessoas têm as suas visões sobre Jesus, têm as suas perspectivas, né? Alguns acreditam que são profeta, outros, como por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, já citado em algumas edições anteriores, foi uma pessoa, por exemplo,
que você se inspirava. Jesus poderia ser uma pessoa que era só pra você se inspirar, você seguir, entendeu? E outras pessoas que achavam que ele, sei lá, ele nunca existiu, ou foi só uma pessoa normal, comum. Engraçado é que raramente existem pessoas que não acreditam na existência de Jesus. A maioria das pessoas sabe que Jesus existiu. O problema é o que elas acreditam sobre ele. Cada um exatamente, o que acredita em elas uma coisa. enxergam de outra sobre forma. ele. Cada um tem sua Exatamente. visão diferente, né mesmo? Sim, exatamente. Exato. E por fim, quinta-feira fala, né? Esse trechinho fala: Jesus pode oferecer, um trechinho ali final. Jesus pode oferecer gratuitamente a água da vida, porque ele é a fonte dessa água. A sequência do texto no verso 7, né, de Apocalipse 21 diz: o vencedor herdará tudo isso. Você deseja ser vencedor? Só temos como fazer isso através e por meio de Jesus Cristo. Nunca houve nem haverá na terra alguém como Jesus. Ele foi único. A singularidade de Cristo, porém, causou mal-entendidos, rejeição e desprezo por parte das pessoas que não quiseram aceitá-lo. Mesmo sofrendo preconceito e sendo alvo de calúnias, Jesus sabia claramente quem era e qual era a sua missão neste mundo, né? A pergunta que fez aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Não foi feita para Jesus descobrir quem que ele era, mas sim para levar os discípulos a refletirem o que eles pensavam e a ter certeza que eles não estavam participando de um movimento popular, de uma revolução qualquer, entende? Mas de uma missão especial que transformaria o mundo literalmente antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Né? Entender que Jesus é nosso Salvador, Redentor, Sumo Sacerdote, Rei Vindouro, Senhor dos Senhores, caminho, verdade e a vida é essencial para compreendermos que a sua missão é a nossa também, né? Sim. De Sim. aproximar o reino de Deus cada vez mais da terra, né? Aí lê aquela. Você pode ler pra gente essa primeira frase aqui? É. Beleza. Aqui diz sobre Dietrich Bonhoeffer, sei lá como é que é o seu nome. Diz assim: uma comunidade de Jesus que procura escondê-lo parou de segui-lo. Olha que coisa. Exato. Então não adianta você chegar com o evangelho light. Tipo, não, a gente é uma denominação religiosa que. Se você procura esconder Jesus, você já não segue mais ele. Verdade. Exato. É aquele negócio, né? Tipo, só sou crente, por exemplo, a partir da porta da igreja pra frente. Ou do Daí- pôr do sol até o... Exatamente. Depois sábado. dali eu não sou mais. Tipo, não, vou falar que eu sou cristão, sei lá, o que vão falar de mim? Né? Tipo, o que vão dizer sobre mim? Se eu falar que eu sou cristão, se eu me mostrar que sou cristão, entendeu? E aí, se eu esconder Jesus, ali eu já deixei de seguir ele. Exato. Porque muitas vezes a gente é uma pessoa na igreja e outra em outro ambiente. Por exemplo, na Exatamente. escola você pode ser uma pessoa ali e na igreja outra pessoa. Exatamente. E isso também seria escondê-lo, né? Escondê-lo. Exato. De certa forma é escondê-lo. É. De certa forma, rejeitar Jesus para a sociedade. Não transmitir quem Jesus é para as realmente. pessoas. Exato. E aí, por fim, gostaria de encerrar, né, com uma frase aqui forte de John Wesley, que é muito verdade. A gente sempre viu pregadores de forma singular, pregadores sozinhos, né, como Paulo, como outros, mudarem o mundo, né? Fazerem pregações assim, de arrastar 3, 4 mil pessoas. Homens sozinhos, né? Exatamente. Homens sozinhos. E aí John Wesley, ele fala a seguinte frase: deem-me 100 pregadores que nada temam senão o pecado e nada desejem senão Deus, e não me importa que sejam clérigos, ou seja, cultos, né? Ou leigos. Tais homens sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Imagina, se 100 homens seriam capazes de fazer isso, né? Imagina se a igreja toda, se todos os cristãos de fato tivessem a intimidade, né? Não temam nada senão o pecado, não desejem nada senão a Deus. Sim, É que é muito difícil a gente achar pessoas assim hoje em dia, mas é verdade. seria... o reino de Deus viria de forma ainda mais breve. É verdade. Sim, verdade. Seria muito abreviada a volta de Jesus. Então, que Deus esteja com você, que você possa refletir sobre quem que é Jesus, sobretudo na sua vida. Que o que você pensa sobre ele é extremamente importante para determinar a forma como você age como cristão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a vocês aqui. Eu que agradeço. Isso E mesmo. orar Estarmos também, né? aqui, Pra ter cada vez mais a semelhança Isso de aí, Jesus. Exatamente. mais a semelhança de Jesus. Exatamente. Deus esteja com todos vocês.
Falou, Tchau, gente. tchau. Tchau, gente. É nóis.